Então, Leila, eu destacaria uma frase que é um pensamento, na verdade, dito pelo policial civil Beto Chaves, que é um dos personagens do filme, que ele diz que todos nós temos sangue nas mãos. Renato Martins é diretor do documentário de longa-metragem Relatos do Fronte. O filme tem foco na violência do Rio de Janeiro, mas fala para todo o país. É um filme contundente, com cenas fortes e depoimentos emocionantes, e provoca uma reflexão séria sobre a questão da segurança pública no país. A minha carteira de todos os outros policiais é um atestado de óbito ambulante. Que sociedade é essa? Fui preso por formação de quadrilha, por sequestro e fiquei 4 anos e 8 meses dessa última entrada. O sistema não ressocializa ninguém. Vai, parceiro! Com 10 anos tu já dando tapa, amigos morrendo. Agora eu porto um fuzil igual ao seu. Agora vocês não podem mais me dar um tapa na cara. O policial que matou cada filho nosso, ele é responsável, sim. Só que atrás dele tem algo muito maior. O meu policial precisa apertar o gatilho também. Eu prefiro que ele aperte o gatilho, aí eu enterralo. Vai da rua, morador! Ele estava de colete, mas entrou na costela e saiu no pescoço. Aí morreu na hora. Minha filha. Kaique, cadê o Felipe? Mãe, o Felipe não vai voltar, Felipe morreu. Esses que detêm a caneta matam. E carregam tudo, carregam sonhos, carregam esperança, carregam tudo. A polícia está ganhando. Bandidos que estão nas favelas estão ganhando. Mas alguém deve estar ganhando. Renato Martins, obrigada por nos encontrar aqui na casa da Gabriela, que é um misto de restaurante, né, e centro cultural de Santa Teresa, para conversar sobre o seu documentário de longa-metragem, Relatos do Fronte, fragmentos de uma tragédia brasileira. Exatamente. Que tem uma boa parte rodada aqui. Sim. Não é? Sim. E eu queria que, então, para começar, você fizesse um resumo do que é o filme, da proposta do filme, dos relatos e que tragédia brasileira é essa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Leila, para estar conversando com você aqui, é um prazer enorme. E o filme, o título, eu acho que revela um pouco do que se trata o filme, né? A gente foi ouvir os relatos de pessoas que vivem ou viveram nesse fronte de combate bélico urbano que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro, que alguns chamam de guerra, mas a gente acha que está muito longe de uma guerra, porque guerra tem hora para começar, tem hora para terminar, são duas forças iguais combatendo uma outra e tem propósitos políticos, né? Aqui a gente tem facções que brigam com outras facções, que tem milícia, aí vem a polícia para também entrar no meio e parar. Então, eu acho que é muito mais um confronto bélico urbano, desordenado, do que guerra em si. Mas então nós fomos, como vivemos isso já há muitos anos aqui no Rio de Janeiro, eu quis ouvir o que as pessoas que vivem isso no dia a dia, no front ali, na linha de frente que se chama, achavam, tinham a dizer das suas experiências e nos relatassem as experiências delas para nós, para a sociedade como um todo, tentar entender um pouco desses fragmentos que a gente recebe cotidianamente, né, pelo jornal, pelo noticiário, e não sabe muito bem como que isso começou ou se um dia vai terminar. Então a gente foi ouvir os policiais, né, que são as pessoas que estão diariamente no seu trabalho indo para o fronte de batalha ali, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes indo em operações policiais para enfrentar o tráfico e tentar resolver um problema que eles dizem que não é assim que a gente vai resolver. Isso tem que acontecer em determinadas situações extremas,
mas isso sendo feito diariamente, cotidianamente, a gente acaba que fica enxugando o gelo, que é uma expressão que eles usam muito. Fomos ouvir ex-criminosos que tinham vivido também ali esse fronte no tráfico ou no roubo, o que eles tinham a dizer sobre a experiência vivida ali, que é importante a gente entender, né, como é que começou isso na vida dessas pessoas, por que elas estavam naquela posição e alguns ainda estão. E fomos ouvir as mães, que é uma parte muito delicada, muito sensível ali do filme, que são mães que perderam seus filhos, mães de policiais, mães de jovens e mães de ex-criminosos, todas elas juntas relatando as suas perdas e nos contando como é difícil lidar com uma situação dessa de perder um filho. O filme tem essa característica forte, que é a imparcialidade. Sim. Né? Eu acho que ele dedica o mesmo tempo quase que Exatamente. para os dois lados, né, da questão. Exatamente. Mas uma coisa que impressiona muito, impressiona logo de início, são as imagens de ação da polícia, né, nas comunidades. Uhum. Então, essas imagens foram feitas pelo cinegrafista Jadson Marques, que também tem um canal, Factual RJ, e ele presta serviço para canais de televisão aqui no Rio de Janeiro. E desenvolveu uma técnica para poder acompanhar essas operações policiais quando estão acontecendo. Isso não é recomendado a ninguém fazer. Eu não fui com ele nessas operações, ele sempre vai sozinho. E durante a pesquisa do filme, nós nos deparamos com essas imagens, com esse material, que normalmente esse material é utilizado 20 segundos. Você é jornalista, sabe muito bem, para fazer uma chamada, alguma reportagem sobre determinado assunto, você usa 20, 30 segundos daquilo para ser abordado o assunto, né? E não desenvolve. Eu falei, bom, com esse material aqui eu quero ter um pouco mais de tempo e levar ele para as pessoas assistirem de uma forma cinematográfica. E aí a gente coloca essas imagens dentro do filme, junto com as entrevistas, com os relatos desses personagens que eu falei antes, misturados com especialistas em segurança pública, sociólogos, economistas, historiadores, advogados, psicólogo, morador de comunidade, e aí um monte de outros depoimentos que estão lá no filme, para a gente tentar fazer um panorama desses fragmentos que chegam para a gente, né? E tentar entender um pouco dessa história. Renato, e ele filmou com smartphone? O cinegrafista? Não, com uma câmera aí, para você, digital. Ele foi para a câmera digital? Ele normalmente usa uma câmera digital profissional, porque esse material ele faz para uma televisão e para o canal dele. E aí nós entramos numa parceria com ele é parceiro do filme, e usamos esse material junto com o nosso material captado também. Nós também temos no filme imagens de telefone gravados pela população, gravados por outras pessoas. Por moradores mesmo. Por moradores. Da comunidade. Exatamente. Que aí no processo de pesquisa nosso nas redes sociais e em todas as plataformas que existem hoje, chegamos a esse material e usamos ele no filme também. O advento do smartphone foi uma coisa que mudou, eu acho, pergunto a você, mudou a relação do morador de comunidade com outros segmentos da sociedade, né? Completamente, completamente. Porque o smartphone mudou a vida de todo mundo, né? Se a gente for falar sobre smartphone, a gente vai ficar aqui horas falando só sobre isso, mas a partir do momento que a gente tem num aparelho desse, que era só um telefone antes, internet, câmera de fotografia, câmera de filmar, gravador e várias outras utilidades, vocês têm um mini computador portátil e nessa situação de morador de áreas vulneráveis, ele pode fazer um registro. Porque o que sempre aconteceu nessas questões que envolvem polícia e morador, e polícia e bandido, é que não se tem provas, não se tem um registro. E aí os moradores usam hoje muito esse celular para fazer um registro de uma ação como essa. E aí, Leila, só para a gente falar também do outro lado, porque o nosso filme busca sempre ver os dois lados, né? Eu acho que a polícia, em 2019, já que nós estamos, deveria estar usando
técnicas de filmar, de as operações serem acompanhadas por comandantes, né, deles usarem a tecnologia, a inteligência a serviço da polícia, a serviço da população. O trabalho de inteligência não é incentivado na Pois é, isso na que a gente do Brasil todo, entende, né? Depois do filme e conversando com muitos policiais, porque esse filme, Relatos do Front, você falou como é que ele começa, é uma conversa minha com um inspetor da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, Sérgio Barata, que é consultor do filme, co-roteirista do filme comigo e com o Gabriel Pardal, e aí a gente começa a conversar sobre essas questões que acontecem no dia a dia e que não são relatadas porque não tem espaço, porque não tem o local apropriado, e a gente decide fazer o filme para falar sobre isso. É um pouco dar voz para quem não tem tanta voz, sabe? O policial que vai para a ponta diariamente, cotidianamente, e está sujeito a ser morto, muitos morrem, a gente ouve viúvas e mães de policiais. Então, ele não consegue um canal de comunicação para explicar esse drama. Ele é vítima da situação, tanto quanto os garotos que ele está enfrentando, tanto quanto as mães e nós como sociedade. Então, é um filme que aborda essa questão do entorno, de tudo que está envolvendo isso, e mostra que todos nós somos vítimas, os policiais, inclusive. E aí a minha conversa com o inspetor de Polícia Civil começa a ampliar, a gente começa a fazer pesquisas, entrevistas, e aí a gente faz um roteiro e consegue a parceria, né, da Globo News, da Globo Filmes, do Canal Brasil, e aí da Síndrome Filmes, que é uma outra produtora, e de uma investidora italiana, para poder fechar esse filme. Essas parcerias, a parceria com a Globo News, por exemplo, com a Globo Filmes, essas parcerias influenciaram de alguma forma o resultado do filme? Nada. Mudaram a sua ideia original? Não, e nada, nenhuma, de forma alguma. Eu apresentei para eles, porque eles têm não chega a ser um edital, né? Uma chamada aberta para documentaristas apresentarem projetos. E eles exibem. O nosso filme vai ser exibido em breve na Globo News, no horário de documentário, que é 4h30 da tarde, sábado. Né? De sábado. E vai para o Canal Brasil também, no dia 22 de agosto. Aí já começa a entrar no Now, no Canal Brasil Play, vai ser possível acessar ele facilmente. Ah, que bom. Mas eles entraram como parceiros, investindo no filme, quando eu mostrei para eles uma ideia no papel e uma entrevista que eu tinha feito com um policial, que é o Beto Chaves. E daí eles deixaram na sua mão? E daí eles falaram, entendi a sua proposta, estou entendendo que você quer ouvir todos os lados. É um filme que vai abordar todos os lados, logo ele traz uma imparcialidade, que está escutando todo mundo. Temos interesse e vamos junto. E deixaram na minha mão. E só foram ver o corte final do filme, quando eu apresentei para eles o corte final e já falando, olha, entramos no Festival de São Paulo, na Mostra de São Paulo em 2018, a gente exibiu o filme lá, no Festival do Rio aqui e em outros festivais. Aí eles foram ver o filme. Mas não teve nenhuma... Muito bem. Agora vamos olhar aqui. Tá forte, porque o filme é forte, não tem. Eles acreditaram no projeto e ficaram felizes com o resultado. Ai, que bom. Porque o que eu falei para eles que ia fazer, que era esse filme ouvindo todo mundo, tá lá o filme como foi. É bom a gente falar isso para o público, para quem nos assiste, não é? Que olha, Sim. O filme não tem um viés assim, ideológico, não é tendencioso, não é partidário, mesmo, não é partidário. Não tem político, ele apresenta o que pôde apresentar, é claro, ele apresenta o que pôde apresentar, né, dentro de que a gente não pode entrar na cabeça das pessoas, exatamente, né? Mas apresenta um panorama assim me pareceu muito verdadeiro e honesto desse conflito todo. Que legal. Os depoimentos das mães foram assim os que mais me tocaram. Eu queria saber qual foi o critério que você adotou de escolha desses personagens e como é que a equipe lidou com tanta dor. É muito difícil. É muito difícil. Quando terminaram as filmagens, eu estava destruído, né? E tirei um tempo, assim, de algumas semanas para voltar a visitar o material. Tenho uma filha de 5 anos, então eu sou pai, né? Você vê aquilo, você como mãe também, né? Todo mundo olha e se identifica, não tem como você não pensar
no seu filho, no seu sobrinho, se você não tem filho, no seu pessoa que você cuidou, irmão. Também sofrem muito, né? A gente Exatamente. percebe. E a gente quis trazer essa dor que é conhecida nessa matéria que eu te falei de 20, 30 segundos, para entender um pouco mais, para ouvir um pouco mais ela com mais calma. Então o critério era deixar essas mães colocarem para fora o que elas precisavam colocar para fora, que é a história da tragédia que elas viveram. Então todo mundo que viveu uma tragédia na vida vai ter algum ponto de contato ali com aquela história. Até mesmo quem nunca viveu, porque é muito forte o que elas falam e o que elas viveram na prática ali. Quem tem compaixão não vai deixar de se tocar com isso. O filme também traz depoimento tanto de policial quanto de ex-criminoso, né? Ex-traficante e ladrão, assim, né? Na medida, se me pareceu exata. Agora, nessa época de polarização muito forte da sociedade, radicais, né? As opiniões, as pessoas realmente são muito agressivas. Como é que foi a reação da plateia com esses dois segmentos assim da sociedade, né? A plateia termina o filme muito impactada, né? Você participou de uma sessão com a gente do filme, muito forte, todo mundo fica sem conseguir falar muito depois, alguns emocionados, outros atônitos, e o retorno que a gente tem é um retorno muito positivo, assim, as pessoas entendem que o filme propõe uma conversa, um diálogo. A gente não está acusando ninguém, apontando o dedo para ninguém. A gente está querendo debater um problema que é comum, que é inato da nossa cidade, infelizmente, nesse momento, e que é comum a todos nós. Então, se a gente quiser sair desse problema, a gente não vai sair com mais violência, com mais ódio, com mais intolerância. A gente vai sair conversando, entendendo as diferenças que as pessoas têm naturalmente. Ninguém precisa ser igual a ninguém, gostar da mesma cor, do mesmo time, das mesmos amigos. Não é disso que se trata, né? A democracia. Não teve discussão na plateia, não. Nunca vivi uma discussão tão forte assim. Nas redes sociais, volta e meia aparece alguém lá esbravejando alguma coisa, nem viu o filme e já tece um monte de gentilezas ali na rede social. Tem gente tão grosseira que a gente tem que ignorar, né? Porque não vem com argumentos, vem com xingamento. Pois estão ali para botar um ódio, um rancor, uma mágoa deles para fora e usam a rede social para fazer isso. Eu acho que se a pessoa quiser ver o filme e não gostar do filme e fizer uma crítica e questionar, ela tem todo o direito de fazer, porque ela acha isso, aquilo. Isso é normal. Quando você coloca um trabalho na rua, ele está suscetível a elogios e a crítica. Qualquer um de nós, em qualquer trabalho, inclusive. Não precisa ser só no campo artístico, né? Você na sua empresa, se você não cumpre a função que foi determinada você cumprir, você vai ser chamado a atenção, você vai ser criticado. E se você faz essa função bem, você vai ser elogiado, talvez você seja promovido. Então, a vida é assim. Só que, às vezes, as pessoas extrapolam isso porque estão numa rede social e entram com gentilezas que você vê que ela está muito mais fazendo uma sessão de terapia pessoal do que realmente querendo criticar ou elogiar até alguma coisa. Vamos deixar eles para lá. E os depoimentos dos especialistas, historiador, tem jornalista, tem psicóloga, a gente já falou, tem sociólogo, né? Dessa turma, você lembra, tiraria assim, uma fala ou algumas falas que deem para a gente bem a dimensão dessa tragédia? Eu destacaria a frase que é do policial civil, Beto Chaves, um dos nossos personagens. É um gatinho que tem aqui, gatinho. É o gatinho. É o gatinho da casa da Gabriela. No filme que passou aqui, ele ficou bem quietinho. Então, Leila, eu destacaria uma frase que é um pensamento, na verdade, dito pelo policial civil Beto Chaves, que é um dos personagens do filme, que ele diz que todos nós temos sangue nas mãos. Pode parecer muito forte, né?
ainda mais fora de contexto, porque ele vem de um raciocínio para dizer isso, que é um raciocínio das pessoas enquanto uns fazem 3 refeições, tem o que não faz nenhuma, enquanto a gente dorme bem, tem o que não está dormindo, tem todo um problema social que o Brasil enfrenta há décadas, que acompanha inclusive a segurança pública que nós vivemos aqui, que já são 3 décadas de falência de segurança pública, que os governadores estão na sequência que a gente mostra, eles repetem o mesmo discurso e nada é resolvido para a população, a não ser compras de mais blindados, compras de mais armas, compras, em vez de estar instruindo a tropa, trabalhando com inteligência, o policial trabalhando com muita inteligência para prever, antever os problemas e prender as pessoas sem precisar sacar a arma muitas vezes. Isso já aconteceu aqui na nossa cidade, não é uma coisa que acontece só em Marte. Já aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Deve acontecer esse bastante. Tipo de deve até acontecer acontece bastante. No mundo isso é normal. No mundo é normal. Que fora do Brasil isso é normal. Grande. Mas aqui é possível se fazer um outro modelo de segurança pública. É possível se fazer uma outra proposta para a sociedade. Mas o governador Wilson Witzel segue dando força para essa política de confronto. Então, que só prejudica principalmente os moradores das favelas, não é? Quando ele fala isso, todos nós temos sangue nas mãos, essa frase que é forte, ela significa, quando a gente vai votar, que também o filme aborda isso, numa pessoa que diz que quer matar, que precisa matar para resolver as coisas, e que tem que, como você falou, o Witzel agora, dar tiro na cabecinha, e ele está usando essa frase como se fosse um bordão dele. Aconteceu agora aquele problema seríssimo na Lagoa, ele disse que se fosse ele dava tiro na cabecinha. Você conversa com qualquer policial que está no dia a dia, ele fala, como é que você, numa situação eminente de confronto com uma pessoa que está surtada, você vai conseguir acertar a cabecinha, sabe? Isso é uma coisa que a gente vê muito filme de ação americano e acredita que vai resolver assim os problemas. E é muito desumana essa política que ele apoia, porque as pessoas sabem. As pessoas dizem que não sabem, mas as pessoas sabem que 99% dos moradores de comunidades são de trabalhos. Né? A grande maioria é de trabalhadores, maioria esmagadora, e a gente que sofre diuturnamente com esses confrontos. Sim. Que a polícia não investe, pelo menos a política de segurança pública despreza totalmente o trabalho de inteligência, e essas pessoas é que sofrem. Então, eu queria te perguntar se você vê, e você viveu isso, mas de perto, bem de perto, se há uma tentativa ou se existe uma criminalização, um processo de criminalização da pobreza no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente. No filme, a gente traz essa problemática, a gente aborda ela no início do filme, falando que a famosa guerra às drogas, né, que foi muito fortemente vendida pelo governo Nixon, quando eles perdem a guerra no Vietnã e aí precisam continuar fazendo guerra vendendo arma, e a indústria bélica é a maior indústria do mundo, talvez possa perder às vezes posição aqui e ali, mas ela segue entre as 3 principais indústrias do mundo. Quando o Nixon declara guerra às drogas, isso é amplamente estudado e escrito em livros, em teses, em documentários, a gente acha é um fato, né? Que hoje a gente já não acredita mais nos fatos, né? O Chomsky escreveu um paper recentemente dizendo que antigamente, que você vai lembrar disso, contra fatos não existiam argumentos. E aí hoje a gente está numa esquizofrenia tão grande da sociedade que estão dizendo que contra argumentos não existem fatos. Porque o que interessa é o meu argumento, não é o fato. O fato eu mudo se eu quiser, mas o meu argumento é o que vai prevalecer. Então o Nixon, voltando para essa guerra contra as drogas que foi declarada, se achou que através de uma constante incursão policial para tentar desbaratar o tráfico de drogas internacional, da cocaína, de maconha, de qualquer drogas, ia se erradicar o problema das drogas no mundo.
porque ia ficar muito caro, a lei de oferta e procura, né? A oferta ia ser menor, o preço ia ser muito alto, então as pessoas não iam consumir. Isso não aconteceu, isso não vai acontecer. Os lugares que resolveram os problemas da violência e das drogas, por incrível que pareça, foi descriminalizando ou legalizando. Então a guerra às drogas, pelo que a gente entendeu nesse 3 anos trabalhando no filme, entrevistando essa quantidade de pessoas e conversando com os policiais, é que a guerra às drogas virou um pano de fundo para criminalizar a pobreza. Porque não se entra na Vieira solto com o pé na porta, com fuzil, helicóptero, para dar tiro de cima para baixo ou para alguém que estiver correndo você acertar. Tem outras formas de acabar com a pobreza? Isso acontece nas favelas, nas comunidades, porque ali existe, sim, um grupo armado que está no crime, que tem que ser combatido. Isso não é uma questão, a gente não está falando, não se combate, né? Porque acham que não tem que se combater isso, mas se combater com inteligência. Se combater com preparação. Você prepara, planeja uma operação e aí você executa. Sabe por quê, Leila? Só para fechar, quando você faz uma operação dessa, o que não é computado ainda nessa questão toda é o custo financeiro disso. O custo financeiro de uma operação é altíssimo. O custo do estrago que uma operação faz, dos efeitos colaterais dela, com vidas humanas, primeiro, segundo e terceiro, e depois disso, com o carro que você vê lá no filme, os carros todos baleados, os muros, as janelas, o comércio. Quando você faz um cenário desse e deixa tudo arrebentado, o Estado não vai lá depois e fala assim, olha só, desculpa pelo prejuízo que nós provocamos a você, que não tem nada a ver com o tráfico, com o crime. Quanto vale, quanto tem que ressarcir o seu carro, que você suou muito para comprar? A sua casa, a sua loja. As pessoas não estão nem aí com esse dado que é muito relevante. Qual é o custo financeiro disso? Para prender 5 fuzis? Param às vezes para prender uma quantidade... O comércio para, às vezes o dia inteiro todo mundo, criança não vai para a escola, isso tem um custo enorme isso. também. As crianças não vão para a escola, perdem a oportunidade de estar ali né, com uma educação apropriada, com seu tempo ocupado, em vez de estar ocioso, que os pais têm que trabalhar. E traumatizadas, né? Psicologicamente, com uma deficiência em relação aos outros que vão bonitinhos com o carro, com ônibus, uma parte da cidade que vive mais em paz. Agora, você acredita que a proposta do presidente da República de armar a população pode enfrentar esse problema, melhorar? Não, né? Claro que não. Eu já claro disse não, porque não, já ouvi mas o seu aí discurso. eu não digo só porque é uma opinião minha. Eu, pessoalmente, não tenho problema nenhum com arma. Na minha família, meu pai já teve, depois, na época da campanha de desarmamento, ele entregou a arma, porque ele vinha de uma época que se tinha arma em casa, meu tio, sabe, eu tenho pessoas nas Forças Armadas na minha casa, eu não tenho problema nenhum com arma. Só que a arma, para você usar, você tem que ter treinamento. Então, e aí ficou, mas vamos legalizar. Mas peraí, se você tem moradia fixa, emprego e quer ter uma arma, você vai na Polícia Federal, isso dito por policiais, não sou eu, cineasta, falando assim, você vai na polícia, explica que você precisa de uma arma porque você mora numa área de risco, porque você está sendo ameaçado, você faz um curso para ter porte. E aí na sua casa tem que ter um armário trancado, você tem que ter acompanhamento psicotécnico. Então você pode ter uma arma, se o problema é ter uma arma, isso não é um problema. Agora, as pessoas estão querendo ir comprar uma arma como se fosse comprar um tênis. Ou uma bala ali na mercearia, eu vou comprar uma bala para comer uma pipoca, eu vou comprar uma arma para eu ter, e aí se alguém vier me ameaçar, eu poder me defender. Os policiais mostram isso, que você não consegue essa defesa que você acredita que você consiga. Porque quando você é abordado, nem o policial que está fora de serviço quer andar armado. Porque quando você é abordado num carro ou entrando em casa, você é rendido. Você não tem chance de defesa. E, claro que tem as suas exceções, isso não é uma regra fixa, mas tem as exceções. Mas, no geral, você não tem defesa, você não tem chance de reagir. E se você reage, você pode ser alvejado imediatamente. Então,
eu acho que as pessoas não estão entendendo a gravidade que é uma proposta dessa. E o que seria uma semente assim, primordial de uma cultura de paz? Primeiro, você entender que o outro não é seu inimigo. Que eu acho que, além de todos nós termos sangue nas mãos, que é uma coisa muito forte, a outra coisa do filme que seria para pensar assim, né? Não encare o outro como seu inimigo. Nós não somos inimigos daquele que a gente não conhece. Nós podemos ter adversários, divergências de opinião. Não tem inimigo, porque se você constrói um inimigo, você tem que aniquilar o seu inimigo. Inimigo é pensamento de guerra. Você constrói um inimigo para você matar. E aí, se você tem um inimigo público, você ainda tem o aval da sociedade para matar esse inimigo público. Então não existe esse papo de inimigo. Se você começar a ver o outro como uma pessoa diferente de você, que você não precisa concordar com as ideias, você não precisa, às vezes, nem ser amigo, mas que ele tem uma família, que ele tem os mesmos direitos que você, que ele é brasileiro, que ele quer, como todo mundo, constituir família, criar seus filhos, ter emprego, ter saúde, ter educação. Eu ensino para minha neta. Você é um ser humano. Eu ensinei ela o que é ser humano. É um ser humano igual a você. Claro. Pode ter a cor de pele diferente, claro. Pode ter o tamanho diferente, claro. Pode estar com roupas diferentes, pode estar numa situação social diferente. Mas eu digo mas é um ser humano. Vamos olhar o ser humano. É um trabalho que a gente tem que fazer, porque, claro, que as pessoas são educadas, principalmente as crianças, por todo o seu entorno. Sim, exatamente. Agora, você termina aí, porque eu quero passar para outro assunto. Só para fechar, que você perguntou como é que a gente faz. Primeiro é não vendo o outro como inimigo. E segundo, é combatendo o crime com inteligência. E não com ostensividade. Em determinadas situações é necessário a ostensividade. As tropas de elite preparadas no mundo inteiro vão para atuar quando necessário. Se a gente repensar o modelo e começar a entender que a polícia tem que trabalhar com inteligência e ela faz parte da sociedade, ela não pode nos ver como inimigos, nem nós vermos eles como inimigos, ela é parte da sociedade, a gente vai trabalhar com inteligência. E com inteligência, e sem reconhecer o outro, e reconhecendo o outro, não achando que ele é inimigo, a gente pode achar um caminho melhor para os próximos 30 anos. Renato, alguma coisa durante a feitura do filme te chamou a atenção? Você pensou mais nisso? Te causou uma espécie ou foi importante para uma reflexão? Muitas, né, Leila? Foram muitas fichas que foram caindo ao longo desse processo, assim. Preconceitos e conhecimentos de coisas que eu desconhecia. Acho que a gente está aberto a rever opiniões, rever paradigmas e preconceitos é uma das coisas mais importantes e muito difícil também, né? Mas na educação que você tem desde que você começa, que você nasce até a hora que você parte dessa vida, eu acho que o aprendizado é a coisa mais importante. E aí uma particular é a minha relação com o policial civil que eu citei aqui, o Sérgio Barata, que eu conheci quando eu estava montando o Tropa de Elite 2. Eu sou montador do Tropa junto com o Daniel Rezende, que fez também o Cidade de Deus e fez o Tropa de Elite 1, o Tropa 2. Eu entro para montar junto com ele filme com o Zé Padilha. E aí, enquanto eles estavam filmando, eu estava na ilha montando o filme, que a montagem aconteceu enquanto o filme estava sendo filmado, que era uma coisa muito difícil de acontecer na indústria audiovisual, na cadeia audiovisual. Você normalmente filma e depois você vai editar. Nesse caso, a gente estava editando enquanto você estava sendo filmado. E o Sérgio Barata, que é um policial civil, estava responsável por o filme não vazar, era meio que estava responsável pela ilha que eu entrava diariamente para editar, e aí eu fui criando uma amizade com ele. E eu, como sou um morador da Zona Sul do Rio de Janeiro, branco, de classe média, sempre tive uma visão da polícia de uma certa forma deturpada e preconceituosa, porque eles me viam também de uma forma deturpada e preconceituosa. Eu acho que se criou um modelo pós-ditadura militar que você vê o outro quase como inimigo mesmo, sabe?
que vem dessa que a gente conversou um pouco sobre uma tática de guerra, de construir inimigo para você destruir seu inimigo, e aí isso vai... Mas o que surpreendeu você no Barato? E aí o que me surpreendeu no Barato essa relação foi de você. Eu, ao começar a me aproximar dele, a gente conversar e hoje somos grandes amigos, reparar que a gente tinha muito mais coisa em comum do que divergências. E que eu achava que todo policial era truculento, que pensava só em operação, em coisas que eu acho que não é assim que a gente vai resolver os problemas, né? Na marra, na força, no tiro, na porrada, a gente vai resolver na conversa, no diálogo, e de uma forma mais civilizada, né? Não vou nem dizer humanista, porque humanista hoje em dia até pega mal falar, né? Humanista, não vamos desistir. Aí já vai para outro... Não vamos desistir. Você que é humanista. Não vamos mas desistir. Essa onda vai passar. Uma forma civilizada. Então, eu comecei a ter uma relação muito bacana com esse policial, viramos grandes amigos, ele é co-roteirista do filme, e a gente eu quebrei um preconceito com ele quebrou um preconceito comigo, e isso abriu um universo enorme e chega no Relatos do Front. E você tem algum exemplo do impacto do filme, onde ele foi exibido? Então, esse é um outro ponto bem importante. Que tem, você assim, já teve, pode perceber? Depois dos cinemas, né, do circuito comercial que nós fizemos, aí ficamos um mês em cartaz pelo Brasil, a gente levantou essa campanha de financiamento coletivo, que logramos êxito, conseguimos o que a gente precisava para seguir exibindo o filme em universidades, escolas, batalhões de polícia e comunidade. E aí eu já fui a uma escola mostrar para os alunos aqui no Rio de Janeiro, e foi incrível. Já mostrei para outros professores que querem levar para os seus alunos agora no segundo semestre, e tive no batalhão de choque da Polícia Militar, que foi incrível a sessão lá, no auditório deles, eles fazem um trabalho lá de levar filmes para a tropa assistir, e tem também historiadores que vão lá dar aulas, eles estão com esse trabalho lá, que é incrível. Por que foi incrível? Capitaneado pelo André Batista, que hoje é o comandante do batalhão. Foi incrível porque é um território que não é comum de você chegar, apresentar um filme, né, para debater sobre o cotidiano deles, assim. E a reação, e aí você como foi? vê a reação de todas as formas possíveis, né? Uns gostaram, outros ficaram meio cabreiros, do mesmo jeito que eu levei em comunidade. Eu levei já em 2 comunidades aqui no Rio de Janeiro o filme, numa num curso pré-vestibular e outra num projeto social de esportes, e foram experiências incríveis. Aí a gente teve a oportunidade depois de conversar, porque no batalhão de choque depois já era hora do almoço da tropa, já tinha que sair para fazer outras coisas, e não conseguia ter o tempo de conversa depois, mas nas comunidades eu tive o tempo, e é muito, muito legal assim, o feedback, a conversa com esses jovens. A gente leva personagens do filme para poder conversar com eles, e aí eles se identificam com esses personagens que têm histórias que poderiam ser as histórias deles. Assim como a gente leva, os policiais conversam em escolas, universidades. Então, é um trabalho de conversa permanente, de diálogo, e que eu acho que se a gente começar a fazer isso, né, no nosso dia a dia, a gente tem como construir um futuro melhor para nós mesmos, para os nossos filhos e netos. Que a gente se fecha e fica ali, cada um no seu mundinho, né? No seu mundinho, nas suas próprias razões, nas suas próprias verdades absolutas. Eles vão crescendo, não adianta, Exatamente. Porque eles vão chegar muito perto. E acaba te engolindo em algum momento, claro. Porque a gente vive em sociedade, a gente não está vivendo num país isolado. Vive na bolha, dentro, né? Pois é. Sair da bolha é importante, entendeu? Então eu acho que o aprendizado que eu tive com esse filme é isso, sair da bolha. Até para conversar com esses ex-criminosos, né? Que você fala, pô, o cara é um ex-criminoso, como assim? Será que ele realmente se reabilitou ou não? E aí você vê que eles são incríveis, se reabilitaram, tem muita coisa para poder... É um dos depoimentos melhores do filme. São depoimentos de reflexão. Muito lúcida. Pois é, eles fazem reflexões sobre o que eles viveram. Então, se o Estado
e a sociedade, de uma certa forma, pega essa informação para transformar depois em educação, em cultura, a gente ganha muito, né? Muito em vez de original. isolar e não querer falar com ninguém. Que a gente não tem acesso a isso. A gente não tem acesso, a gente nunca conversou, não se faz entrevista com ex-criminosos, né, para falar qual foi a vivência dele, o que ele aprendeu, né, pagando a pena, pagou sua pena. O que ele pode falar? Durante o que ele pode falar para os jovens que estão numa situação vulnerável para não entrar, porque o que ele viveu não é bacana, entendeu? É muito mais educativo do que você afastar. A gente não tem esse tipo de depoimento e isso enriquece muito o seu filme. Pô, que bom. Legal. Renato, antes de ir para o fim, que já estava bom de encerrar aqui nesse momento que você falou tão bem, para a gente levar essa mensagem. Mas eu não posso deixar de conversar com você sobre os Geraldinos, porque você foi de um filme, de um documentário, totalmente sobre futebol, sobre futebol, na Geraldo Maracanã, fazendo uma homenagem a Geraldo Maracanã, e muita gente me fala, eu não assisti o filme, não consegui assistir, tem no YouTube? Como é que a gente assiste não o Geraldino? Infelizmente não tem no YouTube, tem no Now. No Now? No Now você vai achar, porque ele é uma coprodução com o Canal Brasil. Como você foi de um lado ao outro assim? Pois é, porque, enfim, eu gosto muito de futebol, né? Eu sou, flamenguista, fui a vida inteira no Maracanã e eu ia na arquibancada e via a Geral como aquele espaço democrático que, às vezes, rolava uma confusão, e aí achavam que era confusão, aí depois eu fui saber que nem tudo aquilo era confusão, eram as pessoas se divertindo ali, correndo, mas era o lugar mais barato, era o lugar que o povo podia ir e ter o seu acesso ao espetáculo do futebol, e que hoje eles estão alijados disso, eles não podem mais, o ingresso está muito caro. Mais no estádio de futebol. Pois é, e aí a gente, olhando a eminência da última obra do Maracanã, que iria acabar com a Geral, da penúltima, na verdade, que iria acabar com a Geral e transformar em cadeira, fomos filmar aqueles últimos momentos da Geral do Maracanã, que traz esses relatos também, depoimentos de torcedores dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, né, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, sobre o processo deles ali naquele espaço, né? Como eles se relacionavam com aquele espaço, como seria para eles não ter mais aquele espaço, e a gente acompanhou esses últimos dias da Geral e acabou fazendo um prenúncio aí, anunciando uma tragédia maior, que foi quando entra o padrão FIFA nos estádios brasileiros, que eu não sou contra a arena, mas eu acho que você poderia ter feito uma arena futebolística num outro espaço da cidade, né, a zona portuária principalmente, que hoje está lá agora combalida. Se tivesse feito um estádio ali bacana, lindo, multiuso, uma arena multiuso, poderia ter sido mais interessante do que o que fizeram no Maracanã, mas o Maracanã era o símbolo, né, do futebol brasileiro, e aí você destruiu um estádio que tinha uma arquitetura linda, histórica, uma história incrível para fazer uma arena mais acanhada, com um campo menor, e que não vejo tanta melhoria, assim, porque ninguém queria um Maracanã sujo, abandonado, mas a reforma anterior dessa arena que fizeram, o Maracanã estava muito bom, os banheiros limpos, cadeira, você tinha, sabe, espaço, as famílias estavam frequentando, e aí resolveram que tinham que fazer uma arena. E aí, só para fechar, a gente apresenta os governantes que estavam ali defendendo aquilo. Depois do filme, que a gente lançou o filme em 2015, todos eles foram presos. E aí a gente tava... E as pessoas, quando viam o filme, falavam, eu não sabia que isso tinha sido assim, eu não sabia. Porque as informações, muitas vezes, não chegam. E aí você entende que não é, às vezes, maldade da pessoa ou, né, ignorância. É porque a informação não chega para ela. Se a informação não chega para ela, ela não tem como processar e entender
como outros que estão ali. E aceita qualquer fake news, né? Exatamente. Isso é que é o pior. E aí entram para as fake news, e aí a gente vai para um universo... É fácil de repetir, exatamente, não é elaborado, né? Que é a característica da fake news. Para a gente terminar, como a gente faz para ver Relatos do Front? Relatos do Front vai ser exibido agora em agosto, eu não tenho a data ainda na Globo News, nessa grade de sábado, 4h30 da tarde. Vai entrar no dia 22 de agosto, aí já tem essa data, nas plataformas Now e Canal Brasil Play. E a gente tem uma página, que é o www.relatosdofront.com.br, que as pessoas podem entrar lá e solicitar uma exibição do Relatos na sua escola, na sua universidade, na sua comunidade, no seu batalhão, também, no condomínio. A gente fez algumas exibições nas casas das pessoas incríveis, na sala, a gente conversava depois sobre o filme. Então é um filme que tem essa ideia, esse intuito, e a gente conseguiu, através de uma campanha de financiamento, recursos para ficar fazendo algumas exibições depois que ele saiu do circuito comercial. Qual é a página? relatosdofront.com.br. Vale a pena você juntar uma turma e assistir e depois discutir, é isso que a gente tem que fazer. Exatamente. Não é se informar. Conversar, dialogar. Dialogar. Muito obrigada, Renato Martins, pela sua atenção, pela entrevista. Prazer enorme, obrigada. Tenho certeza que você gostou da entrevista. Então dá o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as notificações. Nós voltamos semana que vem. Até lá!